Vamos lá, então. Então vamos começar algumas coisas. Tu vai ver que a gente, né, vai recapitular. Boa noite, boa noite. A gente vai recapitular, tá? De algumas coisas que nós vimos lá naquela parte de citologia, tá? Então a gente, essa primeira parte agora de célula, né, principalmente a célula vegetal, para dar essa entrada aí no mundo, vamos dizer assim, né, no mundo vegetal. E aí, a partir disso, então, a gente continua, né, os grupos, tecidos e a parte de fisiologia lá, né, e tecidos que normalmente aparecem mais, tá? Pensando especificamente no Enem. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vamos lá. Então, beleza. Aí, ó. Então, ó, célula vegetal, né? Então a gente, algumas coisas nós já conversamos, né? E aí dentro dessa conversa a gente viu que a célula vegetal tem as suas características próprias, né? E é dentro dessas situações, das características próprias, né? São aquelas estruturas que formam a célula vegetal, tá? Então aquelas estruturas, elas são o quê? São extremamente importantes para que a célula vegetal seja, né, uma célula vegetal parede celular, vacúolo, cloroplastos e assim por diante. Né? Então, algumas coisas nós já vimos e agora algumas coisas a gente vai aprofundar agora na sequência, tá? Então, primeira situação, né? Componentes. Então, de uma forma geral, ele vai ter apresentar as mesmas estruturas de uma célula eucariótica, tá? Porque é uma célula eucariótica, ok? Então, ó, ribossomos, né? Complexos retículos endoplasmáticos, seja o rugoso ou o liso, né? Vai ter, né, mitocôndrias, vai ter complexos de Golgi, aí os microtúbulos, né, para dar estrutura interna, e aí aquelas estruturas específicas, né, que é o vacúolo, né, chamado de vacúolo central, citoplasma e tal, o vacúolo, o cloroplasto e a parede celular, tá? Então essas três características aí não são exclusivas, tá? Não toma cuidado com isso. Ah, são exclusivas do reino vegetal, calma, porque não esquece que as algas também podem apresentar essas estruturas aí, parede celular, inclusive, de celulose, tá? Então a gente também não pode assim, é exclusividade. Não, não é exclusividade, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Bom, depois o que nós temos, né? Então, ó, com parede celular, né? Que é a estrutura. Não vou falar da membrana, porque já falamos, não vou falar das outras organelas, porque também já falamos, tá? Então, ó, confere proteção às células, quem? Parede celular, né? Ó, depende, constituição depende, ou formato, né? Vamos dizer assim, as partes delas, porque algumas podem ter duas partes, outras podem ter uma parte só, outras podem ter três partes, pode ter lamela média, lamela interna, lamela externa, só lamela, só uma lamela. Então, vai depender do tipo de tecido onde elas estão se formando, entende? Então, ó, restringe também a distensão dos protoplastos, configurando a célula adulta do tamanho e formas fixas. Por isso que a gente vê nas células vegetais um determinado padrão, né? Um padrão de quê? Um padrão de formato. Por exemplo, se tu pegar uma célula de um tecido meristemático, ela vai ter, por exemplo, uma parede celular bem delgada, que é uma característica delas. Por exemplo, se tu pegar a parede celular de uma estrutura, por exemplo, do esclerênquima, que é um tecido de sustentação dos vegetais, tu já vai ter uma outra constituição, tu vai ter outras substâncias misturadas, inclusive a lignina, né, que vai, às vezes, inclusive, matar a célula de propósito. Para quê? Para que ela se torne um tecido mais rígido. E isso também modifica a forma. Se tu pensar no corpo humano, funciona da mesma maneira. Então, por exemplo,
Se eu tenho uma camada de tecido epitelial, é porque ali provavelmente faz trocas. Se eu tenho várias camadas de tecido epitelial numa determinado órgão, num determinado local, é porque de repente aquela estrutura ali pode conferir proteção. Então, para vocês verem, nos vegetais não muda isso, entende? Então, tem uma parede celular delgada. Por que ela tem uma parede celular delgada? Porque ela precisa fazer mais mitoses, de repente é um tecido de crescimento, ou seja, um tecido meristemático. Tem uma parede celular mais espessa, pode ser que seja um tecido de proteção, entende? Então a gente tem que fazer essas associações assim também, tá? Depois, confere proteção aí ao proteoplasto, né, que seria então o conteúdo, né, do interior da membrana plasmática. Não esquece, tem a parede celular, depois a membrana plasmática. Então, determina o tamanho e forma da célula, semirrígida, tá? Totalmente permeável, então toma cuidado, a parede celular não dá permeabilidade. Dá permeabilidade. Tanto é que a água entra, substâncias entram, às vezes pode ter uma ajudinha, como as nossas células também, sem parede celular, apresentam, né, proteínas ou estruturas como os plasmodesmos e assim por diante. Depois, totalmente permeável, já falei, né, estrutura de revestimento, né, e grande resistência à tensão, isso sim. Elton, mas quando eu rasgo lá uma folha, a folha rasga facilmente. Tá, porque aí tu pegou uma região onde de repente aquelas células ali não têm tanto a função, né, de fazer uma proteção. Agora, por exemplo, faz isso no tronco. Num tronco, não na casca, ali no suber. Então, por exemplo, aí tu já vai ter um outro contexto. E esse outro contexto, ele faz com que, por exemplo, naquela região tu não consiga ter essa facilidade, e então ela resiste bastante. Inclusive quando ela tem lá, quando a célula está túrgida, lembra? Quando ela enche demais ali de água, aí quando ela também fica plasmolizada, ela não se rompe por causa disso, da entrada e saída de substâncias. Depois, nós temos também, parede celular primária, de pectina ou hemicelulose, parede celular secundária de celulose e uma lamela média que fica entre, né, a primária e a secundária, ou uma externa e uma interna, chamada, né, lamada média, que pode ser formada de pectina e carboidratos, tá? Ou pode ser só de pectina, ou pode ter ambas, tá? E ainda na parede celular, como eu tinha comentado anteriormente, tem os plasmodesmos, que são umas junções, né, que facilitam então as trocas entre quem? Entre as células vegetais aí nas trocas de substâncias, seja água, seja lá o que for, tá? Então, a primária, formada pelas primeiras camadas da parede celular, né? Camada externa, depositada durante o crescimento da célula. Então, aqui está a lamela média, bem no meiozinho, né? Temos a parede secundária, tá? E depois lá, aqui nós temos, então, parede celular, os plasmodesmos ali, fazendo essa ligação, como eu tinha falado para vocês, tá? Então, essas três estruturas aí é que compõem, parece que ela é uma coisa única, mas ela não é, tá? A parede secundária, então, depositada internamente a parede primária, é depósito de células adicionais que pode ou não acontecer na célula e função, aumentar a resistência. Então, essa outra estrutura, ela está relacionada muito mais à resistência do que, vamos dizer assim, essa flexibilidade, essa capacidade de extensão, essa capacidade de maleabilidade da célula, não estou falando do tecido, da célula, tá? Porque aí, como cada tecido vai variar, como eu comentei já anteriormente para vocês. E a lamela média, né, que vai unir as duas vizinhas, olha aqui, é uma camada fina, delicada, a palavra que aparece muito, né, delgada, porque ela é fininha, tá? Composta principalmente por substâncias pépticas, então pectinas e outros aí carboidratos. E aí diversos carboidratos aí. Não esquece que a celulose também é um carboidrato, tá? Os plasmodesmos, que nós também já comentamos lá atrás, né? Então, filamentos citoplasmáticos, né? Atravessam a parede celular, interligam os protoplastos. O que é protoplasto? Está falando toda hora citoplasma, cara. É que assim, lembra? Os vegetais têm uns nomezinhos assim especiais, têm uns nomezinhos diferentes, entende? Mas é a mesma coisa, entendeu? É citoplasma, tá? Então, interligam os protoplastos das células, fornecendo uma via o quê? De transporte de substâncias. Então, além de ser possível passar pela membrana e pela parede celular,
As células vegetais, olha ali, ó, ainda aparecem umas perfurações que, na verdade, são canais que ligam, então, esses dois citoplasmas para fazerem as trocas aí, né, entre uma célula e outra. Claro, obviamente, células vizinhas, tá? Depois, ainda sobre os plasmodesmos, ó, que continuam, então, tá? Para mostrar aqui como é que fica, né? Ó, e o conteúdo aqui de um citoplasma e outro, né? Fazendo, então, as trocas caso sejam necessárias, tá? Ainda, então, ó, os componentes químicos da parede celular, então, celulose, lignina, não esquece desse nome, tu vai ver que mais adiante, quando a gente falar dos tecidos vegetais, a gente vai voltar a falar disso, tá? E pectina, tá? Então, lignina, por exemplo, é uma estrutura que preenche, muitas vezes, alguns tecidos, tá? E que acaba ocupando a parte onde deveria ter o citoplasma, consequentemente, a célula morre, tá? Então, é uma característica das células vegetais aí também passarem por essa lignificação, principalmente tecidos adultos ou tecidos velhos, tá? Tecidos onde, ou tecidos específicos que têm essa função, né, de dar, vamos dizer assim, mais sustentação, mais rigidez ao vegetal. Então, aquele galho que tu te pendura, que tu não sabe, que tu fica assim, ó, tu não consegue quebrar, ali com certeza não tem, não é que não tenha, mas tem muito pouca quantidade de lignina, tá? Então fica esperto nisso. Que, por exemplo, vou te dar um exemplo, é o colênquima, tá? Que é um tecido de flexibilidade nos vegetais. Já o esclerênquima, tá? Dos esclereídeos, que também vão estar, que são estruturas que vão estar presentes, por exemplo, no lenho e xilema. Então a gente pode dizer que são tecidos mortos, porque não tem citoplasma, não tem núcleo, essas células, e aí são compostas então dessas outras estruturas, tá? Depois, ó, parede celular, componentes químicos, então a celulose, né, um polímero, né, cadeia longa, formado ali, ó, por várias glicoses, né, um polissacarídeo, né, ou, como quiserem, um carboidrato. Constitui, né, as paredes celular da rigidez também, juntamente, né, com a lignina. Olha ali, ó, digerível pelos ruminantes, podem digerir celulose com a ajuda de micro-organismos simbióticos, só se for por micro-organismo. O cupim faz isso com triconinfa, os ruminantes, como o boi, faz isso, né? E assim por diante, tá? Mas não esquece, quem faz isso são os micro-organismos. Não é vou repetir, nenhum animal tem capacidade de digerir sozinho, sem auxílio, a celulose, tá? Bom, aqui a lignina, né, conhecida também como lerrina, tá? Ou lenina, lenho, ó, de lenho, ok? De lenha, é uma molécula aí, ó, tridimensional, amorfa das plantas terrestres, tá? Então ela só vai se fazer presente nas plantas terrestres. Por exemplo, na Vitória régia, que é uma planta aquática, não tem. Em associação, ó, com a celulose na parede celular, confere rigidez. Olha lá, ó, impermeabilidade e resistência, tá? Também contra ataque biológico nos vegetais. Então é aquela lenha mesmo, né? Aquela parte dura. Eu não gosto de chamar de dura, né? Porque dureza, vamos dizer assim, cientificamente é outra coisa, né? Capacidade de riscar. Então ela é o que vai dar rigidez, né? Por exemplo, aqui, ó, vai formar grande parte aí da lenha, vai formar, por exemplo, aqui, entre aspas, né? A casca da noz e vai formar aquelas estruturas ali que ficam no vegetal. Já a pectina, ó, mais conhecida talvez, né, porque tem muita coisa, muito estudo sobre ela, né, que principalmente na parte de nutrição, tá, e de também engenharia bioquímica, engenharia química. Então, ó, um polissacarídeo, olha ali, ó, componente multifuncional na parede celular dos vegetais, participando da manutenção e união intracelular, né? Aí aquela história, né? A maçã, por exemplo, é um falso fruto, né? Mas vamos lá, é um fruto que é rico em pectina. E aí a pectina tem outras funções digestivas, né? Porque tem a fibra. Você já deve ter ouvido falar, tu em algum dia na tua vida, provavelmente, quando tu ficou doente, com febre, te deram uma maçã raspadinha para tu comer, né? Porque aquilo ali auxilia, né? No trato digestório. A pectina também é importante para algumas funções no nosso corpo. Não confunde ela com celulose. Ela apresenta outras funções
outras propriedades, embora ainda seja um carboidrato, tá? Bom, aí a gente chega naquela organela, né, que é uma organela que é muito característica, olha só o que eu falei, muito característica dos cloroplastos, tá? Então, os cloroplastos é uma coisa, mas não esquece que cloroplasto é um tipo da organela, porque a organela em si, lembra, é os plastos, ah, os plastos, ok? Ou plastídeos, ok? E aí o cloroplasto é um deles. Então vamos lá, ó. Responsável pela fotossíntese, né? Clorofila, apresenta uma forma esférica ovalada, né? Ó, deriva, né? Pertencente ao grupo dos plastídeos ou, né? Plastos e apresentam em membranas, ó membrana interna, membrana externa, já conversamos sobre isso, teoria endossimbiótica, tanto nas mitocôndrias como, por exemplo, né, nos cloroplastos, então aquela membrana interna, membrana externa, né, tem material genético próprio, né, tem um outro sistema interno de membrana deles, que é onde parte da fotossíntese ocorre, que são os tilacoides, tá? Daqui a pouco vai aparecer ali e a gente conversa com mais calma. Então, ó, as proteínas e os pigmentos, ó, clorofilas, carotenoides, estão embebidos na membrana do tilacoide. Então, ali estão presentes no tilacoide. Ah, os tilacoides ó, são organizados em pilhas, que a gente chama de grânulos, né, ou grana. Compartimento fluido, né, que circunda como se fosse o citoplasma dessa organela, a gente chama de estroma, tá? Lembra, ó, olha aqui, ó, análogo, semelhante, parecido com a matriz mitocondrial, tá? O grana, ó, é conectado por membranas e lamelas do estroma. Então, eles ficam tudo conectado ali internamente, né, no cloroplasto. Então, tá aí, ó, tá? Tenho a folha ou a estrutura fotossintética, tenho então o citoplasma ou protoplasma, como vocês preferirem, ó, o núcleo, o vacúolo, que sempre normalmente ocupa a maior parte das células vegetais, e aí eu tenho os cloroplastos, ó. E esses cloroplastos, né, olha ali, ó, como eu falou, ó, os tilacoides, né, as pilhas, que são os grânulos, né, que são pilhas de tilacoides, e aí tu tem essas membranas que vão ligando todos eles aqui internamente. Ah, e é aqui então que aqui que normalmente não, é aqui que ocorre a fase clara da fotossíntese, tá? Que a gente não vai aprofundar hoje, vamos deixar para falar depois ali, né, na fisiologia vegetal, tá? Então, ó, cloroplasto apresenta o envelope, dupla membrana, tá? Tilacoides, estruturas discoidais. Ah, olha ali, ó, aonde estão os pigmentos, ó, clorofila, caroteno, xantofilas, ciano azul, xanto amarelo pardo, né? Os carotenoides normalmente alaranjados, né? Se for alguma coisa com eritro, ó, eritro é vermelho, clorofila aí no caso, o cloro, né? Aí vem da formação da clorofila, aí consequentemente verde, tá? Então os prefixos eles vão te dar a cor ciano, azul, tá? Então, ó, grano, conjunto de tilacoides, né? Então, que seria, né, as pilhas ali. As lamelas lipoproteicas, né, que ligam os tilacoides, e no estroma, olha lá, ó, que seria o citoplasma, vamos dizer assim, né? Matriz proteica, onde encontramos o DNA. Então, tem capacidade de autoduplicação, se tem DNA, tem capacidade de síntese proteica, tá? Transcrição, tradução, ok? Vai ter RNAs, obviamente, vai ter mensageiro, vai ter ribossômico e vai ter transportador. E olha lá, ó, e vai ter ribossomos, tá? Ribossomos específicos dos cloroplastos. Então, eles têm ribossomos dentro da organela. Tem, então, a célula vegetal tem ribossomos que ficam no citoplasma e vai ter ribossomos que ficam onde? Dentro, por exemplo, dos cloroplastos, tá? Então aqui, ó, aquela, vamos dizer assim, né? Os plastídeos, né? Quando eles estão lá se formando lá no tecido, né? Nos meristemas, olha ali, ó. Então a gente tem os protoplastídeos, os leucoplastídeos vão formar armazenamento, né? Aqueles que vão pegar a luz, olha lá, ó, cloroplasto, fotossíntese, cromoplastos, outros cromoplastos, olha ali, ó, vão ter atração, tá? De alguma coisa, ou até mesmo de luz, pode ser também,
e assim por diante. Então, ó, os prooplastos, né, precursores dos dermais plastídeos, seriam como se fossem as células-tronco desse grupo, tá? Porque eu canso de dizer, as células que se transformam em todas nos vegetais são os meristemas, não esquece disso. Os meristemas principalmente primários, tá? Principalmente primários, ok? Depois, ó, os cloroplastos, né? Então, portam pigmentos fotossintetizantes, as clorofilas, tá? Então, se tu tem clorofila, né, o pigmento tu já sabe que é verde. Os cromoplastos, que aí vão variar, olha lá, ó, pigmentos, carotenoides, amarelos, alaranjados, vermelhados, são encontradas estruturas coloridas, olha aqui, ó, como pétalas. Então, tu vai ter diferenciação. Então, a pétala, o que que é? A pétala nada mais é do que o quê? Nada mais é do que uma folha modificada. Agora, na sequência, a gente vai ver essas estruturas e tal, entendeu? Nada mais é do que uma folha modificada. Se é uma folha modificada, vai ter o quê? Vai ter, então, também essas estruturas que podem se adaptar para formar a cor que ela tiver que formar, tá? Então, depois, ó, o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho os leucoplastos e esses sim, esses não têm pigmentos. Bom, se ele não tem pigmento, ele tem que ter uma outra função. Então a função desses carinhas aí será armazenamento. O mais comum, assim, que eu sempre digo pro pessoal, é o amiloplastos, né? Então, ó, armazena o amido. Então a gente vai ter, por exemplo, né, nas raízes, em alguns caules. Vamos lá, batata doce, batata inglesa, aipim, né? Abóbora é fruto, mas também vai ter ali amiloplasto sendo formado, porque tem muito amido. Então, ó, tubérculos, né? Batatinha, Solanum tuberosums, né? Proteinoplastos vão armazenar, né? Ou proteoplastos vão armazenar proteínas. Os elaioplastos, então, né? Ou lipoplastos vão armazenar, então, lipídios, tá? Abacate ou às vezes, inclusive em algumas sementes, tá? Como, por exemplo, o amendoim, castanha, tá? Então, essas aí vão armazenar muito amido. Então, tu vai ter também, e óleos, né? Tanto é que a gente tira óleo de girassol, óleo de granola, óleo de amendoim. Então, eles vão, vão apresentar, então, essa quantidade aí. Tranquilo até aqui ou não? Tranquilo. Muito. Vamos lá, então. Então, aqui é só para mostrar isso, né? Então, ó, os proplastos, né? O proplastídeos, os leucoplastos, ó, vão formar os amilos, eleoplastos, proteinoplastos, e aí vão formar aqui os etioplastos, vão formar cloroplastos e cromoplastos. Só como, vamos dizer assim, como se fosse a cadeia de formação dessas estruturas internas na célula vegetal, tá? Aí os vacúolos, né? Nesse caso aqui, vacúolos vegetais, olha lá, ó, apresentam grandes vacúolos centrais, podem ocupar ali ó, 80, 90% do seu volume total da célula, tá? Nas células jovens, os vacúolos são menores e mais numerosos, então, ao invés de ter um grande único, eles podem ter vários pequenininhos, tá? E aí depois eles vão, né? Vão se fusionando, tá? E a partir desse fusionamento, então, eles se tornam um vacúolo, vamos dizer assim, maduro, né? E esse vacúolo maduro, então, se torna aquele grandão lá bonitão. São produzidos, olha ali por quem? Pelo complexo de Golgi, tá? Então, o complexo de Golgi, que tem aquela função de armazenar e secretar substâncias, né? Ele, então, vai produzir, é ele que vai formar os vacúolos. Então, a origem dos vacúolos, assim como dos lisossomos, é do complexo de Golgi, tá? Aqui, então, ó, a estrutura, né? O que, que é, então, um vacúolo? Então, eu vou ter, né, citoplasma, vou ter todas as estruturas, parede celular que a gente já viu, e aí depois eles vão se fusionando, ó. Vão se fusionando até formar um grande vacúolo central, tá? Ó, aí o que que nós temos? Delimitado por uma membrana denominada tonoplasto, é o nome da membrana do vacúolo, tá? Isso para quem for fazer vestibular, dá uma notadinha aí, dá uma grifada, porque isso é importante, tá? Contém água, açúcares, proteínas, pigmentos, né? Antocininas, cristais de oxalato de cálcio, né? Inclusive, a gente identifica
alguns vegetais, algumas coisas por esses cristais aqui de oxalato, são as dudas, os rafídeos, eles têm formatos específicos, tá? Muitas vezes, ó, exerce funções de defesa em substâncias ergástricas, acúmulos de soluto, ó, soluto, ok? Produz uma força osmótica para absorver água. Então, quanto mais concentrado for o soluto, mais a célula vegetal vai absorver água, tá? Isso é uma característica também, tá? A turgência, ó, gerada mantém o porte, né? O porte eretras das plantas herbáceas. Então, aquelas pequenininhas, né? Quando tu passa assim, tu pisa em cima dela, ela se desmancha. Quem mantém elas ali enquanto elas estão estruturadas são justamente, então, essa concentração de água aí, né? Dos vegetais que vão fazer com que eles, então, né? Se mantenham daquela forma. Por isso que, às vezes, quando tu quebra um vegetalzinho desse, às vezes ele corre uma aguinha, porque eles são ricos em água, tá? Principalmente as plantas herbáceas, obviamente não secas, né? Aí aqui, ó, né, o tonoplasto, que é a membrana, solução aquosa de sais, carboidratos, né, a estrutura aqui do vacúolo, o que ele representa dentro de uma célula vegetal, né, o tamanhozão dele aí. Ó, aqui como eu falei para vocês, ó, dá para identificar aqui os ácidos oxalatos, ó. Então tu tem o que? Substâncias ergástricas, ó, componentes não são organelas protoplasmáticas, pode ser produtos de reservas, tá? Para o metabolismo celular. Alguns deles, amido, proteína, óleo, ceras, altanino, da água tônica, tá? Cristais, pigmentos, entre outros. Maçã verde, rica em tanino, limão, rica em tanino. Então, os vegetais verdes, aqueles que tu morde, assim, tu sente amargo, até mesmo uma goiaba, né? Normalmente é adocicada, um fruto, lá dentro daquelas células vegetais tem o quê? Tem vacúolos que são ricos em taninos. Então, quanto mais verde for, mais aquele gosto amarguinho vai ter, porque mais tanino tem, tá? Aqui eu tinha falado, ó, as drusas, né? Rafídeos, né? As prismas, isso aqui são essas estruturas. E a partir dessa concentração, pessoal, como eu tinha falado para vocês, a gente consegue identificar mais ou menos que tecido é, ou até mesmo que grupo vegetal é, tá? Os vacúolos de regulação osmótica, como eu tinha falado para vocês. Então, há um vacúolo vazio, né? Então, aqui estaria numa solução isotônica. Aqui eu estaria uma célula, né? Um tecido vegetal em uma solução agora, né? Agora eu botei esse vegetal, por exemplo, uma alface. Ah, coloquei a alface numa solução. Aqui ela está isotônica. Então, ela tem a mesma concentração que essa solução. Aqui eu coloquei ela onde? Eu coloquei ela numa solução hipotônica, então a célula absorveu água. Tá? A célula absorveu água. Tá? Então, por isso que ela está túrgida nesse momento. Quando a célula passa a estar dessa maneira, ó, com o citoplasma praticamente se desprendendo da parede celular, então eu coloquei ela no meio hipertônico, então ela perdeu água para o ambiente. Tá? Isso é osmose simples, tá? Então aqui a gente diz que ela está o quê? Plasmolizada, tá? Então, ó, armazenamento, né, de substâncias, vacúolos pequenos, né, acúmulos de algumas proteínas, rins e metabólicos, tá? Controle osmótico da célula, que é sempre fundamental, tá? E aqui, para fechar esse slide aqui, para a gente passar para os grupos vegetais, então, que é realmente a função deles, né? Então, transporte de substâncias, né, na célula, auxiliam na divisão celular, né, porque tem que participar, né, e síntese proteica. Olha lá, ó, a síntese proteica, aquela que sempre, né, todas as células vivas irão obrigatoriamente fazer. Ah, no caso dos cloroplastos, os cloroplastos ainda fazem dentro deles, e a célula vegetal faz, então, né, produzindo aí proteínas e assim por diante. Beleza, vamos adiante. Deixa eu ver aqui. Vamos para os grupos. Vamos lá. Então, primeiro, né?
Então, ó, reino plant, né? Então, quando a gente fala de vegetais, obviamente que eles já têm as características que nós vimos pelas células, mas eles também vão possuir, né, as características deles especificamente, tá? Ó, então, o reino plant, né, vai ter o quê? Né? Plantas, óbvio, tá? Não tem algas, tá? Não tem nada desse tipo, então, basicamente são aqueles 4 grupos, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, ó, todos os indivíduos são eucariontes, pluricelular, então não existe planta unicelular. Todos são autótrofos fotossintetizantes, não existe dentro do reino vegetal, né, um indivíduo que seja autótrofo de outra maneira, fermentador, por exemplo. Não tem, né? Células contendo a parede celular de celulose, vimos, né? Organelas especiais, acabamos de ver também, né? Ciclo de vida, olha ali, ó, haplodiplobionte. Ah, então ela vai ter uma parte onde vai ter a reprodução assexuada, né? Uma parte onde vai ter a reprodução sexuada. Então tu vai ter esses ambos no ambiente, haplo, diplo, bionte, tá? Haplo, então vai ter uma estrutura diploide, uma estrutura haploide. A haploide vai fazer, vamos dizer assim, mitoses para produzir as suas estruturas e a fase diploide vai fazer meiose para produzir as suas estruturas. No caso aí, eu não quero falar gametas, tá? Mas são estruturas reprodutoras, tá? Que aí nesse caso aqui a gente tem o quê? A gente pode ter algumas coisas, tipo se eu falar, por exemplo, assim, como é que se diz? Gameta, ou, né, pode confundir, porque muitas vezes não se utiliza essa nomenclatura para os vegetais, tá? Mas tá bem, vamos lá. Então, ó, o que que nós temos aí, então? Né? Algumas características, né? Algumas nomenclaturas importantes, tá? Então, ó, cormófitas, tá? Cormófitas, então, são plantas que possuem raiz, caules e folhas verdadeiras, tá? Então, quem tem? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Traqueófitas, olha aqui, ó, traqueófitas. Então apresentam traqueias, mas que traqueia é essa? São traqueias, né, que vão fazer condução. Olha ali, ó. Se eu tenho traqueias de condução, são vasos condutores. Então os vasos condutores, quem tem? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Criptos, né? Cripto quer dizer algo escondido, protegido, tá bem? Então, ó, criptógamas, gamas, gametas, cripto escondido. Então, os gametas estão escondidos ou não são visíveis. Acho que seria melhor isso, tá? Não são visíveis. Então, eu tenho briófitas e pteridófitas, tá? Então, briófitas e pteridófitas são os representantes das criptógamas. Fáneros, gamas, né? Fáneros são aqueles que são visíveis, então órgãos reprodutores visíveis. No caso das gimnospermas, os estróbilos, ou cones, né? Também chamado de cones, que é a pinha, né? A famosa pinha. Claro, nem todos vão ter aquela pinha que a gente está acostumado a ver, né? De Natal, aqueles enfeites natais. Mas todos terão, né, os estróbilos como essa questão associada à reprodução, tá? Já no caso das angiospermas, né, aí a gente teria o quê? As flores, ok? Independente se é uma flor com pétalas lindas, maravilhosas, cheia de perfume, ou, por exemplo, flores que tu nem enxerga. Pelo tamanho, e por não ter, né, vamos dizer assim, nenhum atrativo específico, tá? Uma outra nomenclatura, olha aqui, ó, sifonógamas, né, que são aquelas plantas que apresentam tubo polínico. Então também só temos 2 grupos, que é uma questão evolutiva, inclusive, tá? O tubo polínico, tanto para gimnospermas, para angiospermas. Temos aquelas que são assifonógamas, aquelas que não possuem tubo polínico, então briófitas e pteridófitas. E por fim, né, as espermatófitas, que são aquelas que são plantas que produzem semente, né? E as plantas que produzem semente, então, são aquelas que têm esperma, inclusive no nome. Gímino, esperma, ângio, esperma, tá? Então, o anjo é aquela que tem uma proteção externa, ou seja, né, fruto. E a gímino é aquela que não tem proteção externa, que ela fica exposta ao ambiente. No caso, né, a gente chama de sementes nuas, que no caso aí da pinha, né? No caso aí do pinhão, tá? Bom, então aqui uma divisãozinha, né, bonitona, eu sempre gosto de utilizar essa aqui, né? Então, ó, para lembrar que as algas são próximas, ok? Estão no reino protista,
já estiveram no reino plant, no reino vegetal, tá bem? Mas não estão mais. Por quê? Por que elas estavam? Qual é a característica que permitiria elas estarem no reino vegetal? O que ela tem, vamos dizer assim, de mais comum com os vegetais? Clorofila do tipo A e clorofila do tipo B, tá? É a única coisa que elas têm uma da outra. E aí todo mundo me pergunta, às vezes, não, todo mundo não, mas às vezes me pergunta qual é a diferença de clorofila A para clorofila B, para clorofila C, clorofila D. Inclusive já caiu no Enem, uma questão bem chata até, que eles davam a explicação de que cada uma fazia. Tá? O que tu tem que entender? Cada tipo de clorofila ela vai captar um espectro de luz. Lembra daquela luz visível, né? Do comprimento de onda? Então se capta mais na azul, se capta mais na verde, se capta mais na branca, se capta mais na vermelha. Então é isso que faz a diferença de uma clorofila para outra. Nada a mais. Bom, então se eu sou uma planta que tem clorofila A e B, eu tenho mais chance de captar a luz que vai me ser necessária para que eu consiga fazer a fotossíntese. Se eu tenho clorofila A, B e C, mais ainda. A, B, C e D, mais ainda. Entendeu? Se eu tenho só um tipo de clorofila, sei lá, clorofila B. Então, a clorofila B, então, ela tem uma captação. Então, ela fica, não é que prejudicada, mas tu entende que ela vai ter uma menor capacidade de absorção de luz dentro daquele espectro. Depois lá na fotossíntese a gente vai falar. Eu acho que eu até coloquei essa questão para a gente conversar sobre ela, porque é uma questão bem longa, é chata mesmo. Fala até do sistema antena, que a gente conversou quando a gente falou lá quando a gente estava lá no início, quando a gente falou de bioenergética. Eu falei assim, me lembro que era um esqueminha que ia vindo assim, aí formava lá o sistema antena, que é, por exemplo, da clorofila. É tipo como se fosse uma antena, né? Sistema antena, como se fosse uma anteninha assim, tipo uma coisinha assim para fora, parece uma plantinha pequenininha com uma coisinha para fora. E aquilo ali que capta, é ali que é o tipo de clorofila. Tu pode ter, não na mesma, mas uma e outra ser A e B, entende? Então aí tu tem uma maior capacidade, uma maior chance, né? E aí, consequentemente, ter produção maior de fotossíntese, tá? Principalmente na fase clara, ok? Aí o que as algas não têm, né? Para a gente desconfiar delas, para a gente, né? Vamos dizer assim, não, vamos retirar elas daqui, tá? São, por exemplo, embrião, tá? No caso aí, embriãozinho. Então, por isso, todas as outras vão ter embriões. Então, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas vão apresentar embriões, tá? Embrião protegido, inclusive, tá? Bom, o que diferencia, então, as briófitas das outras, né? Vasos condutores, tá? Então, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas têm vasos condutores, raízes verdadeiras, caule verdadeiro e folha verdadeira. Aqui eu tenho um rizoide, aqui eu tenho um cauloide, aqui eu tenho um folioide, tá? Então, que são estruturas que não são folhas, como a gente está acostumado a ver a verdadeira, raízes, como a gente está acostumado a ver a verdadeira, com as partes bonitona delas e assim por diante, tá? Então, a gente tem que ter cuidado nessas nomenclaturas aí, tá bem? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, aqui uma característica diferente. Então, aqui eu tenho uma nomenclatura específica, estão vendo aí? Uma nomenclatura específica aí. Que nomenclatura específica é essa? Traqueófitas. Então, todas as plantas aí que vão apresentar, por exemplo, esse tipo de estrutura, tu vai ter o quê? Tu vai ter, então, pode chamá-las de traqueófitas. Depois, o que diferencia, então, né, as pteridófitas, das gíminos e das angiospermas? Semente e tubo polínico. Então, pteridófitas e briófitas não apresentam essas duas estruturas. Então, aqui eu já entro no grupo de quem? Da espermatófitas, tá? Então, as espermatófitas, o que a gente tem? A gente tem capacidade, então, de formar sementes, tá? Por isso, esperma, né? Esperma quer dizer semente. Bom, e aí, por fim, né? Aquelas que vão apresentar flores e frutos, tá? Que são as angiospermas. Então, angiospermas são aquelas plantas que apresentam flores e frutos. Aqui, praticamente a mesma coisa, tá? A origem das plantas, primeiras plantas vasculares, plantas com sementes, né? Plantas com flores e sementes. Apenas
um outro modelo, ou um outro formatinho, assim, de organizar esses grupos vegetais, e aqui também com um plano, né? Ou, vamos dizer assim, com a era, onde cada uma apareceu aproximadamente, tá? Então, por exemplo, ó, as algas lá no Paleozoico, né? Aqui depois, né, as briófitas, ó, aqui nesse ramo, no meio do Paleozoico. Aí depois, mais aqui adiante, aí tu vai ver, ó, se tu pegar, por exemplo, as angiospermas, né? Onde nós temos essa diferenciação, nós temos lá no final quase do Mesozoico, né, quase entrando no Cenozoico, nós temos as angiospermas, que são, vamos dizer assim, aquelas plantas, né, que apresentam maior complexidade, tá? Ah, mas são mais evoluídas. Se tu me disser assim, ó, mais derivada, realmente, aqui saiu, né, tinha um ancestral comum, então essa se derivou mais, porque utilizar essa nomenclatura, né, nós já conversamos sobre isso, mais evoluído parece que quer dizer que é melhor, não necessariamente. Agora, se tu vai me dizer que ela é mais distante da origem delas, eu vou te dizer, realmente, tá? Aqui de novo, mesmo esqueminha. Esse aqui, inclusive, caiu no Enem. Esse esquema aí, tá? Então, ó, embrião multicelular, né? Arquegônio e anterogônio, as algas não tinham, né? Esporófito dominante, aqui é o gametófito, depois agora na sequência a gente vai ver, né? Vasos condutores, folhas e caules, tá? Sementes, crescimento lateral. Então, aqui nem todos, né? Mas pode ser. Para tu ver que pode aparecer algumas variações que não tem problema nenhum, desde que tu vai ver que a característica fundamental sempre repetiu. Então, ó, daqui para cá são vasos condutores, daqui para cá são sementes e tubo polínico, poderia acrescentar, e daqui para cá, flores e frutos. Tá vendo? Então, aqui, né, esse indivíduo aqui, avasculares. Então, não muda muito. Ah, vai ter uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, vai ter um charme a mais, um charme a menos, pode acrescentar uma coisa a mais, uma coisa a menos, mas a classificação continua sendo a mesma, esses 4 grupos aí, tá? Aqui, ó, um esquemão, né? Falando como é que é, das classificação dos vegetais, então, ó, reino plant, né? Organismos pluricelulares, eucariontes, autotróficos, que realizam fotossíntese. Pode ser classificados, então, em vasculares e avasculares. Vou pegar as avasculares, que é mais facilzinha, né? Então, ó, sem vasos condutores de seivas, musgos, hepáticas, plantas pequenas, vivem em locais úmidos, sombreados, não apresentam vasos condutores, nem flores, nem frutos, nem raízes, nem folhas verdadeiras, e nem caules verdadeiros, tá? Poderia ter acrescentado aqui. Ó, já as vasculares, olha aqui, ó, sem sementes, as pteridófitas, né? Então, ó, plantas de tamanho médio, vivem também em locais úmidos, isso é por uma questão reprodutiva, de sobrevivência, ainda depende da água para a condução dos gametas, né? Tem vasos condutores, porém não apresentam flores, nem frutos, nem sementes. Aqui tem raízes, caules e folhas verdadeiras. Tá? Então, ó, samambaias e avencas. Então, ó, com semente, que se subdivide em 2 grupos, tá? Com frutos e sem frutos. Com frutos, então, vamos pegar, não faz diferença. Angiospermas, né? Pode ser aí, ó, tamanhos diferentes, ampla distribuição geográfica, vasos condutores, flores e frutos, compreende a maioria das plantas atuais. Ipês, goiabeiras, limoeiros, sei lá, laranjeiras, tá? As rosáceas, né? Depois, ó, as gimnospermas são plantas que alcançam, né, grande porte, vivem preferencialmente, né, clima frio, temperado, tá? E apresentam vasos condutores e as sementes são nuas, olha lá, sem fruto, ok? Pinheiros, sequoias, araucárias e assim por diante. E aí, né, aqui a gente passa, né, para a apresentação delas, a gente já começa, né, vamos dizer assim, a se ambientar com essas características ou essas imagens delas, tá? E aí o que que nós temos, né? As briófitas, sempre pequenininhas, locais sempre muito úmidos, as pteridófitas já com um porte maior, inclusive por causa, né, vamos dizer assim, como é que se diz, como é que é, dos vasos condutores, tá? Por serem vascularizadas. Mas também, ó, percebam, ó, locais úmidos, tá? As gimnospermas, que nem precisa falar, né? Extremamente grandes, né? Extremamente robustas, né? Servem para muita madeira de lei,
A madeira porque vai ser utilizada na indústria, etc, tá? E aí as angiospermas, né? Aquelas que têm também seu valor de agregação, vamos dizer assim, para a economia, né? Que é um valor comercial, tá? Aí, de novo, ó, não sei se vocês percebem, tá? Mas os vegetais, para tu entender os grupos vegetais, são essas características. É quem tem vaso, quem não tem vaso, quem tem semente, quem não tem semente, quem tem flor, quem não tem flor, tá? Quem tem, deixa eu ver, quem tem fruto, quem não tem fruto. É isso. Não muda, entendeu, pessoal? Não tem o que mais mudar. Claro, não sei aí cada ciclo de cada grupo, entendeu? Ah, vai ter um ciclo que é assim, vai ter um ciclo que é assado, vai ter um ciclo que é mais completo, vai ter um ciclo que é menos completo. Mas de resto, olha aqui, ó, de novo, ó, avasculares, briófitos, vasculares, pteridófitos, gimnospermas e angiospermas. Basicamente é isso, tá? Olha, ih, até saiu aqui, ó, desconfigurado. Ó, com base nas estruturas reprodutivas, ih, saiu de cabeça para baixo. Sei lá o que eu fiz. Ah, então, ó, flor, né? Criptógamas, não tem flor. Briófitas e pteridófitas. Ah, fanerógamas, espermáfitas. Olha aqui, ó, ou espermátidas. Tu vai ter as gimnospermas que não tem flor, tá? Isso aqui é um estróbilo. É uma estrutura. Ah, é semelhante à flor. Tudo bem. Semelhante eu até aceito, mas dizer que gimnospermas têm flor, não dá, tá? E angiospermas, então, nós temos então flor. Aí, de novo, ó, olha lá, ó. Embriófitas, gametângio protegido, que é o que separa das algas, né? Vasos condutores, formação de semente, formação de flores e frutos. Tá vendo? Estou repetindo várias vezes e eu pensei, isso foi pensado, tá? Vou botar, para tu ver que pode aparecer vários tipos de classificações perguntando coisas diferentes. Ok, vamos lá. Então aí, ó, ciclos reprodutivos, tá? Nós já vimos também. Só para lembrar vocês. Ah, então olha aqui, ó. Haplobionte, então a meiose espórica. Então olha lá, o gametófito é haploide. Isso não tem nos vegetais, tá? O ciclo aqui é não, tá, esse aqui é o dos vegetais, tá? Ciclo A, deixa eu ver aqui. Tá certo. Ah, então eu tirei os outros. Olha aqui, ó. Ciclo haplodiplobionte. Então, esse é o dos vegetais. Eu tinha lido haplobionte, tá? E aí eu ia te dizer, ó, lembra que a gente viu isso aqui lá nos, acho que Reino Protista, acho que foi que a gente viu, alguma coisa assim. Ou quando a gente falou de reprodução, que eu falei dos ciclos, tá? Alguma coisa assim, tá? E aí o que que nós temos aqui, ó? O que que nós temos? Gametófito, tá? Então, o gametófito é haploide. Ok? Neste caso aqui, específico. Se o gametófito, eu já tenho que me ligar. Quem estou falando? Estou falando de briófita. Tá? Mas aqui estou pegando só um exemplo assim. Então, olha lá. Ó. Sofre mitose. Não esquece, sofre mitose. Tá? E aí, essa mitose vai formar os gametas. Os gametas no ambiente, provavelmente, né? Com água, alguma coisa, se fusionam, formam um zigoto. Esse zigoto se multiplica, forma um esporófito. Esse esporófito se multiplica e forma estruturas que vão produzir os esporos por meiose. E aí eu tenho as meioses, né, formando os esporos que vão germinar e formar gametófitos. Então toma cuidado, né, porque tu pode ter uma meiose espórica e não uma meiose que forma gametas, entendeu? Tu tem aqui, ó, uma mitose que forma gametas. Aqui a meiose forma esporos. Então toma cuidado. Olha aí, ó. Então, ó, esporófito possui esporângios, ok? Locais de produção de esporos. Gametófito possui gametângios, locais de produção de gameta, tá? E aí os nomes que dificilmente mudam, ok? O anterídeo, que é a parte masculina, que é o gametângio masculino, que produz o anterozoide, porque vem de anterídeo, produz o anterozoide, que seria o espermatozoide. O arquegônio, que é o gametângio feminino, ou seja, que local que produz os gametas, que produz a oosfera, não é óvulo, tá? Embora possa se chamar de óvulo, mas o nome correto, né, nos vegetais é oosfera. Bom, o que que nós temos aqui então, né?
fase gametofítica, né, e fase esporofítica, tá? Então, ó, gametófito haploide, nas briófitas duradouro, né, nas outras temporário. Traqueófitos, tá? As outras são traqueófitos. A esporófito, olha só, tá? Nas briófitas, ela é temporária. É diferente. Todas as outras é duradoura. Então, só as briófitas, tá, que vão ter o gametófito duradouro. Todas as outras terão o esporófito duradouro. É o que é duradouro? Aquele que tu vê mais tempo no ambiente. Por exemplo, quando tu olha para uma árvore, ou para uma planta, tu tá olhando para quê? Tu tá olhando para o esporófito. Tá? Quando tu olha lá uma árvore com, sei lá, um limoeiro cheio de limão, o que tu olha dela é o esporófito, ok? Então, para deixar assim, uma samambaia, o que tu olha é um esporófito. Agora, quando tu olha no ambiente, no local lá úmido, lá no teu pátio, sei lá onde, né, na rua, no campinho, sei lá, na pracinha, e tu olha no local úmido, que tem aquele tapetezinho verde, e for só verde, tu tá olhando ali a fase duradoura das briófitas. E a fase duradoura das briófitas, né, a gente está conversando aqui, é o gametófito, que é aquela parte verdinha, tá? Ó, tá aqui, ó. Então vamos lá. Então quando a gente falar de briófitas, tu já sabe, né? Tu já tens que entrar assim com, né, com a cabecinha aí focada, então tu sabe que a reprodução delas, elas são a única que tem o gametófito predominante. Então vamos lá. Então, ó, são avasculares, são criptógamas, quem não lembra, avasculares sem vasos, criptógamas que têm os gametas escondidos, ou seja, né, não tem estruturas que produzem os gametas visíveis ao olho nu. Inicia-se a diferenciação tecidual, não tem ainda tecidos altamente especializados, pequeno porte, olha lá, ó, não possui raiz verdadeira, então tem rizóide, não possui caule verdadeiro, então tem cauloide, não possui, por exemplo, né, folha verdadeira, então apresenta filoide. Olha lá, ó, dependência da água para reprodução, por isso também vive em locais úmidos, né? E os habitats, olha aí, ó, os habitats, né? Locais úmidos, sombrios, ok? Reprodução, ó, metagênese ou alternância de gerações, como quiserem, tá? Também pode ser chamado de ciclo haplo, diplo, bionde, como a gente acabou de ver, ó. O esporófito é 2N, temporário, e o gametófito é N, duradouro. Ó, os exemplos, né? Olha aqui, ó, musgos, as hepáticas, né? Musguinhos, tamanhozinho, ó, tudo pequenininho, tá? Então aqui está a estrutura, ó. Essa parte verdinha, ó, bonitona aqui embaixo, é o gametófito. Essas estruturas aqui, que às vezes ficam vermelhinhas, laranja, amarela, depende, né? Muito também das espécies, e aí dos locais, dos nutrientes, inclusive, que tem no solo, elas vão ter variação no esporófito. Aqui, ó, aqui que está sendo produzido os esporos. Tá? Aqui que está acontecendo a meiose. Tá? Ó, então, estrutura de um musgo. Então, ó, gametófito feminino, ó, filoide, cauloide, rizoide. Então, essa estrutura aqui é a estrutura haploide e essa aqui é a estrutura diploide. Tá? Sempre, neste caso aqui, ligado à parte feminina, né? No caso, o gametófito. E aí ele é produzido de tempos em tempos. Por isso que a gente diz que ele é temporário. Então, ó, tem a haste e a cápsula. E dentro da cápsula está ocorrendo o quê? A meiose espórica, que vai produzir os esporos, que vão cair no solo, que vão germinar e que vão formar um novo gametófito. E, de novo, ó, só aumentei para mostrar que isso aqui, ó, tá vendo a cápsula? Ó, a hastezinha aqui, esses fiozinhos, a cápsula, ó, bem bonitinha aqui com a tampinha, ó, que explode, tá? E aqui o gametófito embaixo. Aí, ó, a reprodução. Então, ó, aqui é gametófito, aqui é esporófito, tá? Então, ó, gametófito a parte verde, esporófito. O que aconteceu? Lá dentro da cápsula diploide, só essa partezinha aqui, daqui para cima, ó, olha aqui, ó, tá? Ó, daqui para cima, ok? Daqui para cima é o esporófito, ok? Daqui para baixo é o gametófito.
Esta parte aqui de baixo é haploide. Essa parte aqui de cima é diploide. Ok? Então, essas são as estruturas. Então, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho ocorrendo a meiose espórica. Olha lá, ó. Os esporos, então, eliminados, olha ali, ó, na cápsula, tá? Vão cair no solo, vão formar gametófitos, tá? Gametófitos masculinos, gametófitos femininos. Inclusive, eles podem, não precisa ser um feminino, o outro masculino, isso não, e também não tem muita diferença nos vegetais, tá? E aí, o que acontece? Lá no anterídeo vai produzir os anterozoides, que na presença de quem? Na presença de água, da chuva, da umidade, né? Eles serão conduzidos até a parte reprodutiva feminina, que a gente chama de arquegônio ou gametângio feminino. E o gametângio feminino está produzindo a célula reprodutiva feminina, haploide. Porque lembra? Isso aqui já é haploide, já é N. Se é N, não tem como fazer meiose de novo. Então já tem a metade. Então aqui vai produzir por mitose. Então, por mitose formam a osfera, por mitose formam também os anterozoides. Ó. Então, esses carinhas que vieram nadando aqui, ó, na água, na umidade, eles são conduzidos até a osfera e foram produzidos por mitose. Olha lá, ó, o anterídeo, tá? Na parte masculina. Ok, pegou aqui o espermatozoide, né? Nesse caso aqui, o anterozoide, né? Então, ó, fecundou. Fecundou tem uma estrutura diploide. O que começa? Começa a multiplicação das células. E daqui vai surgir o quê? Uma nova, um novo, né? No caso aí, esporófito. Ó. E aí tu vai ter aquela estrutura ali de novo. Ó. E assim vai. E aí segue o ciclo. Porque esta estrutura aqui, ó, não esqueçam, essa estrutura tá aqui nessa extremidade, ó. Tá? Então tá aqui na extremidade, ó. Eu tinha feito aqui. Tranquilo esse ciclo aqui? Tranquilo. Ô, Soro, Ah, os líquens, eles são hum. briófitas? Não, os líquidos são associações Ah, eles são mutualísticas associações. entre Ah, fungos e algas e fungos e cianobactérias. Não se encaixam aí, tá? tá, tranquilo. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Valeu. Vamos adiante então. Pteridófitas. Então nas pteridófitas, o que que nós temos aí, ó? Nós temos então seres, né, que vão agora dar um passo, né, na derivação, na complexidade, né? Então olha ali, ó, são vegetais vasculares, né? Então começam a ter lenho, xilema, líber e floema, mesmo que sejam estruturas ainda simples, que ainda não sejam, vamos dizer assim, árvores, né, de grande porte e tal, e ainda são criptógamas, ou seja, né, as estruturas reprodutivas ainda estão, vamos dizer assim, escondidas, tá? Olha ali, ó, tem médio porte, ok? Raízes, caule e folhas verdadeiras, depende ainda da água para reprodução, eu gosto sempre de dizer ainda, né? Porque na sequência a gente vai ter vegetais que vão perder essa dependência. Depois, ó, habitat terrestre e úmido, tá? Então também necessitam, né, de estar dentro das florestas. Tá? Dificilmente elas gostam de ficar totalmente exposta ou, por exemplo, um dia inteiro exposta. É a mesma coisa de pegar uma samambaia e botar, sei lá, num local na tua casa, no pátio, sei lá, em cima da casa. Pegar, que aí pega só o dia inteiro. Não dá. Porque ela não é esse tipo de vegetal, entendeu? Se fosse um cacto, ainda tudo bem. Agora, a samambaia não é esse tipo de vegetal, tá? Exemplo, ó, samambaias, avencas, rendas e assim por diante. O que, que a gente tem? Ó, reprodução também por metagênese. Agora, olha a diferença. O esporófito diploide, ok, era igual assim, mas agora ele é duradouro.
E o gametófito é haploide. E agora ele é temporário. Tá, ó. As pteridófitas, então, ó, frisando aqui para vocês, que só aparece de vez em quando, né? Caiu inclusive na católica, as pteridófitas foram as primeiras traqueófitas, ou seja, aquelas plantas que apresentam o quê? Vasos de condução, tá? Então aqui, ó, samambaias, né? Os soros nas samambaias, né? Que daqui a pouquinho a gente já vai conversar sobre elas, né? Essas estruturas, todo mundo acha que, ai, minha planta tá com fungo ou está com algum problema e assim por diante. O samambaiaçu, tá? O xaxim, que eu sempre falo, né? Hoje é mais difícil da gente ver. Antigamente, olha só, vendiam essa samambaia aqui dentro, isso aqui é um caule, tá? Não sei se você sabe, mas isso aqui é um caule do xaxim, que é uma árvore, ok? Não tão grande como o samambaia-sul, mas também não tão, talvez de 2,5 metros no máximo, 3 metros no máximo, chega um xaxim, oh, xaxim, foi. Ai, não vou mais repetir. Então, ó, aí o que acontecia? Antigamente tu comprava samambaia no supermercado mesmo, tá? Comprava samambaia e ela vinha uma samambaia dentro de um xaxim. Ó, aqui, como se fosse como é que é? Pô, esse negócio de planta, um vaso, entendeu? Eles vendiam como um vaso. Ou seja, tu estava retirando do ambiente dois vegetais, tu tem de duas pteridófitas. Por isso que hoje o xaxim, ele é protegido, né? Protegido por lei, não pode derrubar, não pode tocar fogo, aquela história toda, tá? Ó, os soros, ó, como eu tinha falado para vocês, tá? Vai variar, obviamente, de espécie para espécie. Na samambaia, que é a mais conhecida, né, mais próxima da gente, nós temos ele atrás das folhas, né? E aí, então, aí, aqui são as avencas, né, que eles aí ficam, ó, tá vendo, ó, bem na extremidade para liberar os esporos, tá? E aí o ciclo, né, das pteridófitas. Então vamos começar por onde? O esporófito, que é aquilo que a gente conhece. Então, ó, não esquece, olha aqui, ó, isso aqui, pessoal, tá vendo isso aqui? Deixa eu frisar aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Essa estrutura aqui que parece um minhocão aqui, ah, é um caule. A raiz está aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó? A raiz está aqui, ó. Isso aqui é um caule. E o caule da samambaia, na verdade, da maioria das pteridófitas, né, ele é um caule subterrâneo do tipo, ó, quem é que lembra? Quem é que lembra? Do tipo, do tipo, do tipo rizoma. Ah, do tipo rizoma. Ok? É este caule aqui, então, ó, é do tipo rizoma. Pô, Elton, mas eu já vi falar que bananeira é assim. Isso, bananeira também é. Mas bananeira não é pteridófitas. E daí? Quem é que disse? Eu falei que em algum momento que é exclusivo aqui de pteridófitas? Não, né? Então, tá vendo? Fica ligado nessas coisas. Ah, só quem tem caule subterrâneo. Não. Por exemplo, melancia tem, abóbora tem, tá vendo? Se tu pegar batata, o que a batata é? Ah, mas é um tubérculo, tá bem? Não é rizoma, mas tu entende? Tu vai ter outros tipos de caules, ou rastejantes, como do morango, que é sobre o solo, da abóbora também, que é estolão sobre o solo. Ah, e aí tu vai ter outros tipos, a gente vai ver depois isso mais adiante, tá? Mas quero te chamar a atenção que não é só os pteridófitas que tem. A bananeira também pode ter, tá? Mas ele tá enterrado, tu não enxerga. E isso aqui, ó, toda essa estrutura aqui, ó, toda essa estrutura aqui é uma folha. Ah, eu achei que folha era só isso aqui. Não. Isso aqui a gente vai chamar de folíolo, ó. Cada pedacinho disso aqui é um folíolo, tá? E aí toda essa estrutura aqui é uma folha, ok? Então, isso aqui é uma folha, isso aqui é uma folha, assim por diante. Nessas folhas, na parte que a gente chama abaxial, ou na parte de baixo, tu vai ter o esporanjo. Adivinha o que o esporanjo faz? Produz esporos. Ah, o que é o esporanjo, Elton? O esporanjo nada mais é que os soros, entendeu? Os soros que a gente viu anteriormente. Tá? Então, os soros, dentro dos soros, tu tem os esporanjos. Os esporanjos, ó, por serem já diploide,
eles vão produzir, através de uma meiose, o esporo. Então, agora, a meiose aqui é o quê? Espórica. De novo, produziu esporos. Os esporos, o que eles vão fazer? Germinam. Só que eles vão formar uma espécie de umas folhas, chamadas de prótalo. Tá? Tem uns que dizem que até em formato de coração, como se fosse assim, ó, formato de coração. Parece umas folhinhas mortas, entendeu? Dentro até do vaso lá, que tu tem a samambaia, que é mais, vamos pegar a samambaia que é mais característica, mais perto da gente, tá? Aí tu tem lá, tu olha lá, vou tirar essa folhinha fora. Na verdade, ele está produzindo uma outra planta. Porque ali tem o quê? O gametófito, e aquele gametófito ali, o que vai fazer? Lá no arquegônio, lá no anterídeo, arquegônio a parte feminina, anterídeo a parte feminina, o arquegônio vai produzir a oosfera por mitose, porque agora é haploide, olha aqui, ó. Agora aqui é haploide, ó. Tá? E aí eu vou ter o quê? Vou ter o arquegônio, oosfera, anterídeo, anterozoide, ainda vivem, lembro? Em locais úmidos, né? Ainda vivem em locais sombrios, tendo uma quantidade de água a mais, o que acontece? O anterozoide é transportado até o arquegônio, onde está a oosfera, acontece a fecundação. No momento que acontece a fecundação, ele começa a se multiplicar e aí acaba formando, então, um novo esporófito, que vai dar origem a uma nova planta. Tranquilo esse ciclo aqui também? Esse ano vai cair 5 ciclos na prova de vocês. Vai Tranquilo. cair um de Pô, alga, sim. um de briófita, um de pteridófita, um de gimnosperma e um de angiosperma. Pode escrever aí. Vai ver. Algum lugar isso vai aparecer. Para tu marcar o ciclo. Escreve o que eu estou te dizendo. Algum lugar vai aparecer. O URGS ou alguma coisa do tipo. Tranquilo ou não? De boas? Adiante. Ó, e aí já para fazer essa diferença, porque normalmente, quando vem as questões, eles comparam briófitas com pteridófitas, pteridófitas com gimnospermas ou gimnospermas com angiospermas. Entendeu? Se comparar uma briófita com angiospermas, não dá nem para o leite, né? Nem para o leitinho das crianças. Porque é muita diferença. Então, tu tem que comparar para aquela da escala evolutiva que vem na sequência de um para o outro. E aí tu tem modificações